Minha irmã odiava a própria filha, mesmo tendo sempre sonhado em ser mãe, e quando descobri o motivo, acabei destruindo nossas duas famílias. No começo, todo mundo da família, inclusive eu, achava que era só porque a Kaylee era menina. Desde pequena, minha irmã Janet dizia que não gostava de meninas, e só se dava bem com meninos. Amigos, namorados, colegas de trabalho, ela só se cercava de homens. Quando ficou grávida pela primeira vez, fez um chá revelação enorme, todo decorado de azul, torcendo para que fosse um menino. Me lembro perfeitamente da cara dela desmoronando quando a fumaça rosa tomou conta do quintal. Ela forçou um sorriso, mas vi os ombros dela caírem. Durante o resto da gravidez, ela ficou compartilhando artigos sobre feminilidade tóxica e postando em grupos do Facebook de mães de meninos, dizendo que torcia para ter um filho homem na próxima vez. Depois que a Kaylee nasceu, as coisas começaram a ficar esquisitas. A Janet só vestia a menina com roupas cinzas ou beges, e chamava ela de o bebê, em vez de usar o nome. Nos encontros de família, ela vivia reclamando que a Kaylee era muito sensível, carente, dramática demais. A criança mal tinha 2 anos. Ela dizia, na cara de todo mundo, que não queria saber da menina. Enquanto isso, eu e meu marido, Ryan, estávamos tentando ter filhos fazia 7 anos. Já tínhamos passado por tudo. Remédios, tratamentos, decepções arrasadoras. Lembro que perguntei pra Janet se ela não considerava deixar a Kaylee com a gente. Já que estava claro que ela não queria a menina, ela me olhou com um olhar maluco e respondeu que preferia vender a Kaylee do que deixar ela comigo e com o Ryan. Até hoje não acredito que achei que ela estava exagerando. Quando a Janet anunciou a segunda gravidez no ano passado, estava obcecada com a ideia de ter um menino. Disse que se fosse menina, interromperia a gravidez, que não ia passar por outro fracasso. Durante a gestação, ela tentou todas as simpatias que encontrava. Consultou o calendário chinês, tomou óleos, remédios naturais, até pesquisou sobre fertilização in vitro com seleção de gênero, que custa uma fortuna. A gente achava tudo isso uma loucura, até o dia em que ela descobriu que seria realmente um menino. A mulher surtou de felicidade. Ela estava radiante. Lembro do chá revelação. Assim que a fumaça azul apareceu, ela caiu de joelhos e chorou de alegria. A Kaylee, toda curiosa, foi andando até ela para abraçar e perguntar o que estava acontecendo. E a Janet simplesmente empurrou a menina pro lado, fazendo ela tropeçar e ralar o joelho numa estrutura de ferro. Foi horrível de ver. Depois disso, a gente praticamente cortou contato com a Janet durante o resto da gravidez. E mesmo depois que o bebê nasceu, a família toda se manteve afastada. Principalmente porque ela decidiu ir pra Europa para ter o bebê lá, já que o parto seria mais barato. Mas aí, uns 2 meses depois que o menino nasceu, o Liam, fizemos uma chamada de vídeo com 7 membros da família. No começo foi tranquilo. O Liam estava dormindo, e a Janet mostrando ele com um macacãozinho que dizia, o homenzinho da mamãe. Aí minha tia perguntou se podia ver a Kaylee. Os olhos da Janet se arregalaram. Ela ficou quieta e respondeu em voz baixa que a Kaylee não estava lá. Minha tia insistiu, querendo saber o motivo. E foi aí que a Janet confessou que tinha colocado a Kaylee para adoção em dezembro, quando ainda estava com 6 meses de gravidez do Liam. Disse que não dava conta de cuidar de 2 filhos, e que entregando a menina antes do Natal, ainda economizaria com presente e teria mais dinheiro para viagem à Europa. Todo mundo ficou em choque. Minha avó começou a passar mal em menos de 30 segundos. Mal conseguia respirar e repetia o nome da Kaylee entre suspiros. Eu gritava com a Janet, dizendo que eu e o Ryan poderíamos ter ficado com a Kaylee, mas ele ficou visivelmente desconfortável no instante em que eu disse isso. De qualquer forma, a ligação virou um caos. A Janet desligou e minha avó teve que ser levada às pressas para o hospital. Quando voltei para casa, depois de me certificar de que a vovó estava bem, o Ryan estava estranho, muito estranho. Encontrei ele no quarto apagando fotos do celular. Eram todas de 4 anos atrás. As fotos pareciam aleatórias. Algumas pareciam até de ultrassom em preto e branco. A linha do tempo batia com quando eu engravidei e depois perdi o bebê, então podia ser só coincidência. Mas resolvi cutucar. Perguntei o que ele estava apagando, e ele simplesmente foi pro banheiro continuar apagando mais. Quando voltou, questionei o que ele estava fazendo lá dentro, e ele explodiu. Disse que eu estava paranoica, que era pra deixar isso pra lá. Que o fato da Kaylee ter sido colocada pra adoção era assunto da Janet e não nosso. Achei muito estranho. Eu nem tinha mencionado a Kaylee. No dia seguinte, contratei um detetive particular. Pedi pra ele descobrir onde a Kaylee estava, investigar a paternidade dela e levantar informações pra eu montar um caso no conselho tutelar. Como esperado, o investigador foi rápido. Em 2 semanas ele já tinha registros de hotel, comprovantes de cartão de crédito e até mensagens apagadas recuperadas. A linha do tempo era condenatória. 4 anos atrás, logo depois que perdi meu bebê e fiquei internada, a Janet consolou o Ryan. A Kaylee nasceu exatos 9 meses depois. O investigador ainda conseguiu pegar uma escova de dentes da Kaylee que ela usava quando vinha na minha casa. O teste de DNA confirmou. Ela era filha do Ryan. Quando recebi a notícia, desabei.
Tive que me controlar para não gritar e sair quebrando tudo. Mas respirei fundo. Fiquei calma. E uma semana depois, me vi sentada no carro, na frente do meu prédio, segurando um envelope pardo com todas as provas. Meu marido chegaria em casa em 1 hora. A Janet também estava vindo me visitar, no mesmo horário. Vi os dois chegando ao estacionamento ao mesmo tempo. O Honda prata do Ryan parando ao lado do SUV vermelho da Janet. Eles desceram dos carros, trocaram um olhar rápido e seguiram para o prédio, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Minhas mãos tremiam ao apertar mais forte o envelope. Esperei 5 minutos e entrei atrás deles. O elevador parecia levar uma eternidade. Quando cheguei na porta do apartamento, ouvi a voz dos dois lá dentro, conversando numa boa, como se nada tivesse acontecido. Girei a chave na fechadura. Os dois olharam para mim quando entrei. Ryan estava sentado no sofá, mexendo no celular, e Janet encostada no balcão da cozinha com um copo d'água. Aquela cena de normalidade me embrulhou o estômago. "Oi, amor", disse o Ryan, sem nem levantar os olhos. A Janet acabou de chegar. Coloquei o envelope na mesinha de centro. "A gente precisa conversar. Nós três." Janet revirou os olhos. "Se isso for sobre a Kaylee de novo, eu já falei que acabou." A adoção foi finalizada. Abri o envelope e espalhei os papéis sobre a mesa. Recibos de hotel, registros de ligação, o resultado do teste de DNA. O rosto do Ryan ficou pálido ao reconhecer os documentos. "O que é isso?" A voz dele falhou. "Você sabe exatamente o que é", respondi, tentando manter a calma. 4 anos atrás. Enquanto eu estava no hospital, depois de perder nosso bebê, você estava com a minha irmã." Janet riu. Riu mesmo. "Ai, meu Deus. Você contratou alguém para investigar isso? Que ridículo." "Ridículo? Ridículo é a Kaylee ser filha do Ryan." Levantei o teste de DNA. "Ridículo é você ter dado a filha dele para adoção sem nem contar para ele." O Ryan se levantou. O celular dele caiu no chão com um estrondo. "Isso é mentira. Você inventou tudo isso porque tem inveja da Janet por ela ter conseguido ter filhos e você não." Peguei meu celular e apertei play na gravação. Era a chave que eu tinha conseguido. A voz do Ryan preencheu o ambiente. Ele falava com a Janet sobre manter o segredo deles. Sobre como eu nunca poderia descobrir quem era o verdadeiro pai da Kaylee. O riso da Janet morreu na hora. Ela largou o copo de água com tanta força que chegou a trincar o vidro. "Você gravou a gente?" Foi o detetive. "Usando o sistema de segurança que você mesma instalou depois que o Liam nasceu. Recolhi os papéis, organizando tudo em pilhas certinhas. Já entrei com o pedido de divórcio, Ryan. As nossas contas conjuntas estão bloqueadas. Amanhã você vai receber os papéis." Ryan avançou tentando pegar os documentos, mas puxei tudo de volta. "Metade do nosso dinheiro sumiu. Você não pode fazer isso." "Na verdade, posso sim. Infidelidade costuma pesar bastante na hora da divisão dos bens." Virei pra Janet. "O Ryan chegou a te dar algum dinheiro pela Kaylee? Pensão, alguma ajuda?" O rosto dela se contorceu. "Ele dizia que não podia, senão você ia descobrir. Prometeu que quando vocês se separassem, ajudaria. Mas aí você continuou tentando engravidar. E então começaram a se culpar mutuamente." Ryan acusou Janet de ter armado tudo para prendê-lo. Janet gritou dizendo que criou a filha dele sozinha por anos. Dei um passo para trás enquanto os dois gritavam, e a conspiração deles desmoronava em um mar de acusações. De repente, a porta do apartamento se escancarou. Minha avó entrou, amparada pelos meus tios. Mesmo recém-saída do hospital, o olhar dela estava cheio de firmeza. "Chega!" A voz dela cortou a discussão como uma navalha. "Janet, precisamos conversar sobre essa adoção." Janet cruzou os braços. "Já foi. Adoção fechada. Sem contato. Eu cuidei de tudo." Minha tia deu um passo à frente. "Agência Sunshine de adoção privada, certo? Reconheci o nome nos papéis que você assinou. Já trabalhei com eles na vara de família." O ar de superioridade da Janet vacilou. "E daí? Eles são conhecidos pelo prazo de 6 meses de reversão. Os pais biológicos podem reaver a guarda se ambos não tiverem consentido." Minha tia olhou pro Ryan. "Você sabia de alguma coisa?" Ryan balançou a cabeça devagar. "Eu nem sabia que ela estava grávida até a Kaylee nascer. A Janet disse que foi de um caso sem importância. Escolheu uma família no Oregon só pra eu não conseguir encontrar a criança." Janet cuspiu as palavras pra mim. "Eles provavelmente já estão apegados a ela." Puxei mais um documento da pasta. "Na verdade, eles tentaram entrar em contato com você. Aparentemente você não informou sobre os problemas de comportamento da Kaylee. Aqueles mesmos que você vivia reclamando." Janet pegou o celular com pressa. "Vou ligar pra eles agora mesmo e dizer pra ficarem com ela. Eles já estão trazendo a Kaylee de volta." Falei baixinho. "Entraram em contato com a agência 2 semanas atrás pedindo devolução. Meu advogado já está cuidando disso." Minha avó se aproximou da Janet. "Você tem 2 opções. Ou colabora pra trazer a Kaylee de volta pra essa família, ou eu te retiro do meu testamento. E o Liam também." O rosto da Janet ficou vermelho de raiva. "Você não pode me chantagear com dinheiro." "Acabei de fazer isso", disse minha avó, firme como aço. "Aquela menina merece mais do que ser descartada só porque você queria um filho homem." Janet se virou pro Ryan, agarrando o braço dele. "A gente pode lutar juntos por ela. Conseguir a guarda da nossa filha." Ryan se soltou bruscamente. "Nossa filha? Você entregou nossa filha sem nem me contar? Me deixou achando que ela era filha de outro cara. Você também não a queria.
Ficou até aliviado quando eu disse que estava resolvendo tudo. A voz da Janet virou um grito. Minha tia levantou o celular. Tô gravando essa conversa só pra avisar. A sua confissão de que entregou a Kaylee só pra machucar sua irmã vai ser muito útil na vara de família. Janet tentou fugir, mas meu tio já estava bloqueando a saída. Minha caminhonete está atrás do seu carro. Você não vai a lugar nenhum até a gente resolver isso. O celular da Janet tocou. Era a agência de adoção. Ela atendeu no viva voz, tentando manter a compostura. Senhorita Janet, a família adotiva teve uma emergência e está retornando antes do previsto. Chegam hoje à noite. Onde devemos deixar a Kaylee? Na minha casa. Janet respondeu rápido. Na verdade, a voz do meu advogado veio pelo telefone. Ele já estava na linha. Organizamos para que a Kaylee vá para a casa da bisavó. Todas as partes concordaram que esse é o local neutro mais seguro. Janet arremessou o celular contra a parede. O aparelho se despedaçou. Ryan se afastou dela enquanto ela voltava sua fúria contra todo mundo na sala. Vocês armaram tudo isso. Ela apontou para mim. Você nunca vai ser mãe dela. Nunca. E nem você vai ser. Respondi baixinho. Você escolheu isso no dia em que entregou ela só pra me machucar. Minha tia tirou uma pasta da bolsa. Ryan, aqui estão os documentos de renúncia dos direitos parentais. Se você assinar, evita ser processado por abandono e pelo não pagamento da pensão. As mãos do Ryan tremiam enquanto ele pegava os papéis. Processado? Você sabia da Kaylee há anos e nunca ajudou com nada, explicou minha tia. As mensagens da Janet provam isso. Ele assinou sem nem ler, desesperado para tentar se salvar. Janet observava, horrorizada, enquanto seu último aliado caía por terra. Isso ainda não acabou, sibilou Janet. Eu vou recuperar ela. Ela é minha. Legalmente, sim, respondeu minha tia. Mas o tribunal vai adorar ver o que você andou postando nas redes sociais. Todos aqueles posts dizendo que não queria uma filha, que a adoção foi feita por vingança, que preferia vender a menina do que deixá-la com a própria família. Saímos do apartamento em carros separados, num comboio rumo à casa da minha avó. Janet tentou seguir a gente, mas foi parada pela polícia por dirigir de forma perigosa. Quando ela chegou, o carro da família adotiva já estava na garagem. Fiquei na varanda quando trouxeram a Kaylee. Ela parecia menor do que eu lembrava, usando um casaco rosa que eu nunca tinha visto. O cabelo estava mais comprido, preso em duas Marias Chiquinhas. Ela segurava firme um elefante de pelúcia. A mãe adotiva estava exausta. Ela tem perguntado por alguém chamada Titia, faz semanas. Chora toda noite. Meu coração se partiu. Kaylee olhou ao redor, confusa e assustada. Quando viu a Janet se aproximando, se escondeu atrás do pai adotivo. Eu não te conheço, sussurrou Kaylee. Janet caiu de joelhos. Sou sua mamãe, meu amor. Lembra? Mas Kaylee balançou a cabeça e se aproximou dos estranhos que cuidaram dela nos últimos meses. Então ela me viu, e seu rosto se iluminou. Ah, titia! Gritou, correndo para mim e abraçando minhas pernas com força. Onde a mamãe foi? Me agachei na altura dela. Eu tô aqui, meu anjo. Agora você tá segura. O grito de raiva da Janet fez a Kaylee cair no choro. A confusão virou um pandemônio, enquanto minha avó corria para colocar todo mundo para dentro. Os advogados foram acionados, e os papéis de guarda emergencial foram preparados. A batalha pela Kaylee estava só começando, mas pela primeira vez em anos eu sentia esperança. A audiência de custódia foi marcada para dali a 3 dias. E essas 72 horas viraram um campo de guerra, cheio de manobras legais e disputas familiares, que testaram cada pedacinho de força que ainda me restava. Na manhã seguinte à chegada da Kaylee na casa da minha avó, a Janet apareceu às 6 da manhã, socando a porta e exigindo a filha de volta. Meu tio tinha dormido na casa da minha avó justamente para evitar que isso acontecesse. Quando Janet apareceu, ele abriu a porta só o suficiente para dizer que qualquer contato teria que ser feito através dos advogados. Ela tentou empurrar a porta e forçar a entrada, mas ele ficou firme. Ela saiu gritando, ameaçando processar todo mundo por sequestro. 1 hora depois, meu advogado Nathaniel me ligou com uma notícia preocupante. Janet tinha contratado um advogado e estava entrando com uma ação de emergência, alegando que eu tinha armado uma reversão de adoção ilegal. A família do Oregon havia enviado declarações juramentadas, detalhando os problemas comportamentais da Kaylee. Pesadelos constantes, recusa em comer, horas chorando chamando pela titia. Eles haviam documentado tudo, o que era ótimo para o nosso lado. Mas o advogado da Janet estava alegando que eles estavam exagerando. Naquela tarde, o Ryan apareceu na casa da minha avó enquanto eu estava lá com a Kaylee. Ela estava sentada à mesa da cozinha, colorindo em silêncio, ainda retraída e confusa. Quando ouviu a voz dele, levantou os olhos com um olhar de reconhecimento, mas não saiu do lugar. Ryan tentou se aproximar, mas minha avó ficou entre os dois. Você abriu mão dos seus direitos, ela disse com frieza. Fui coagido, ele retrucou. Nem sabia o que estava assinando. Nathaniel, que estava na sala revisando documentos, veio até nós. Você assinou na frente de 3 testemunhas, depois que tudo foi explicado. Isso tá longe de ser coação. O rosto do Ryan ficou vermelho. Eu quero ver minha filha. A filha que você ignorou por 4 anos? Falei com a voz calma,
tentando não abalar a Kaylee. A mesma filha que você deixou a Janet entregar como se fosse um fardo, sem dizer nada? Ele se virou pra mim num tom feio e desesperado. Pelo menos eu não contratei um detetive pra bisbilhotar minha própria família. Quanto tempo você planejou isso? Há quanto tempo estava esperando a chance de roubar ela de mim? Antes que eu pudesse responder, Kaylee falou baixinho. Por que todo mundo tá gritando? Todos congelamos. Fui até ela, me ajoelhei ao lado da cadeira. Às vezes os adultos discordam, meu amor. Mas tá tudo bem agora. Você tá segura. Ela olhou pro Ryan com aqueles olhos grandes, tão parecidos com os dele. Você é meu pai? A pergunta ficou no ar. Ryan abriu a boca, depois fechou, sem conseguir dizer nada. E então, virou as costas e foi embora, sem responder. Kaylee o observou saindo, e depois voltou a colorir, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, surgiu outra crise. Janet tinha ido até a antiga creche da Kaylee, tentando pegar os registros da menina, dizendo que precisava por motivos médicos. Por sorte, a diretora já estava sabendo da situação pelos boatos da comunidade, e se recusou a entregar qualquer coisa. Janet fez um escândalo tão grande que chamaram a segurança. O caso foi documentado e enviado para o nosso time jurídico. Minha tia passou horas preparando os documentos para o julgamento. Ela havia encontrado o histórico completo das redes sociais da Janet. Anos de postagens em grupos de mães de meninos, reclamações constantes sobre criar uma filha, e até um post deletado de quando a Kaylee tinha 1 ano e meio, perguntando se alguém conhecia advogados especializados em reencaminhamento de adoção. As provas eram devastadoras, mas o advogado da Janet tentaria dizer que estavam fora de contexto. Logo começou a pressão financeira. Ryan conseguiu acessar uma das nossas contas de investimento antes do bloqueio ser efetivado. Sacou $30 mil. Meu advogado entrou com um pedido imediato para recuperar o valor, mas o estrago já estava feito. Tive que pegar dinheiro emprestado com minha avó para cobrir os custos legais. Isso me deixou com vergonha, mesmo ela insistindo que era o certo. 2 noites antes da audiência, eu estava dormindo na casa da minha avó com a Kaylee, quando ouvimos o barulho de vidro quebrando. Alguém tinha jogado uma pedra pela janela da sala com um bilhete amarrado. Pare com isso, ou vai se arrepender. Chamamos a polícia, mas como não havia provas de que tinha sido a Janet ou o Ryan, só puderam registrar o caso. Kaylee ficou apavorada, agarrada em mim, perguntando se os vilões iam voltar. O dia da audiência amanheceu cinzento e com uma garoa fina. Vestia Kaylee com um vestidinho roxo que ela mesma escolheu. Era sua cor favorita. Ela segurou minha mão com força, enquanto entrávamos no tribunal. Toda a minha família veio junto, nos cercando como um escudo de proteção. Janet chegou separada, vestida num terno social discreto, que eu nunca tinha visto nela. Claramente foi orientada pelo advogado a parecer maternal. A sala de audiência era menor do que eu imaginava. Parecia mais uma sala de conferência. A juíza Harrison, uma senhora de 60 e poucos anos com um olhar afiado, analisava a pilha de documentos à sua frente. Kaylee estava no meu colo, brincando em silêncio com seu elefante de pelúcia. O advogado da Janet falou primeiro, tentando pintá-la como uma mãe solo em dificuldade que tomou uma decisão difícil pensando no bem da filha. Alegou que a adoção era legal, e que minha família estava se metendo onde não devia, tentando reverter algo que já estava encerrado. Disse que a Janet sofria de depressão pós-parto e merecia uma segunda chance. Quando Nathaniel se levantou para apresentar nossa defesa, ele foi direto e metódico. Mostrou os posts nas redes sociais, as conversas gravadas onde Janet admite que entregou a filha só para me ferir, o fato de Ryan nunca ter sido informado nem consultado. Apresentou também a documentação da família adotiva sobre o sofrimento da Kaylee. Mostrou um vídeo gravado pela mãe adotiva, em que a Kaylee chorava pedindo pela titia até passar mal. A postura da Janet desmoronou quando mostraram os posts do Facebook. Aquilo era brincadeira. Ela tentou justificar. Mesmo com o advogado tentando silenciá-la, ela insistia. Todo mundo desabafa sobre os filhos online. A juíza Harrison pediu para conversar com a Kaylee em particular, em seu gabinete, apenas com a presença de uma defensora da criança. Aqueles 20 minutos pareceram uma eternidade. Quando voltaram, Kaylee correu direto para mim, enfiando o rostinho no meu ombro. A decisão preliminar da juíza foi firme, embora cautelosa. Dadas as circunstâncias da adoção, a ausência de consentimento do pai e o evidente sofrimento da criança, ela concederia a guarda emergencial temporária para mim, enquanto uma investigação completa fosse realizada. Janet teria direito a visitas supervisionadas 2 vezes por semana, em um local autorizado pela justiça. A audiência final de custódia seria dali a 90 dias. Janet explodiu. Ela nem é mãe de verdade. Isso é sequestro, senhora Janet. A voz da juíza era pura frieza. Mais um ataque desses e eu a declaro em desacato. Na saída do tribunal, Janet nos abordou nos degraus. Você acha que venceu? Eu nunca vou desistir? Nunca! Então vai continuar perdendo, disse minha avó em voz baixa. Porque você tá lutando por orgulho, não por amor. As visitas supervisionadas começaram na semana seguinte. A primeira foi um desastre. Kaylee chorou a hora inteira pedindo para ir embora. Janet tentou suborná-la com brinquedos e doces, mas nada adiantou.
A supervisora observou que Janet parecia mais irritada do que preocupada com o sofrimento da filha. Enquanto isso, o Ryan já estava namorando outra mulher, uma colega de trabalho que vinha apoiando ele durante o divórcio. Postou fotos dos dois nas redes sociais, chamando ela de novo começo. A rapidez foi assustadora, mas ajudou o nosso caso. Que tipo de pai vira a página tão rápido e esquece da filha? 3 semanas depois de conseguir a guarda temporária, Kaylee finalmente começou a se adaptar, mas ainda tinha pesadelos. Kaylee ainda fazia perguntas confusas sobre por que precisava visitar aquela moça, mas pelo menos estava comendo melhor, e tinha voltado a sorrir de vez em quando. Eu a matriculei numa terapia infantil com brincadeiras, levando ela 2 vezes por semana para ajudá-la a lidar com o trauma. A pressão financeira estava me esmagando. As contas com os advogados só aumentavam a cada dia. Descobrimos que o Ryan tinha esvaziado mais contas do que a gente imaginava, me deixando atolada em dívidas, inclusive pelas tentativas fracassadas de fertilização. Vendi minhas joias, meu carro, tudo que ainda tinha algum valor. Minha família ajudou como pôde, mas todo mundo já estava no limite. O comportamento da Janet foi ficando cada vez mais instável. Ela apareceu numa das consultas da Kaylee, exigindo entrar na sala de terapia. Quando foi impedida, ficou sentada no estacionamento durante a sessão inteira. Ficou filmando quem entrava e saía. Acusou o próprio advogado de estar conspirando com a gente, e ele abandonou o caso. A segunda visita supervisionada foi ainda pior que a primeira. Janet levou o Liam, tentando forçar uma conexão entre os irmãos. Mas Kaylee ficou assustada com o choro do bebê e se escondeu debaixo da mesa. Quando a supervisora tentou conversar com ela, Janet explodiu dizendo que a Kaylee estava sendo dramática, só para chamar atenção. A visita foi encerrada antes da hora. No trabalho, as coisas começaram a desandar por causa das audiências e das ligações de emergência. No começo, meu chefe foi compreensivo, mas a paciência dele acabou depois da 3ª vez em uma semana que precisei sair correndo, porque a creche ligou sobre uma crise da Kaylee. Fui colocada em licença não remunerada até tudo se estabilizar. 6 semanas antes da audiência final, o novo advogado da Janet entrou com uma moção alegando que eu estava alienando a Kaylee da mãe. Pediram aumento das visitas e uma avaliação psicológica da minha capacidade como guardiã. A avaliação custaria uma fortuna, dinheiro que eu não tinha. Minha tia conseguiu um psicólogo infantil que se dispôs a avaliar a Kaylee de forma voluntária, depois de ouvir nossa história. O doutor, Sebastian, fez 3 sessões com ela, observando suas brincadeiras e fazendo perguntas com delicadeza. O relatório dele foi detalhado. Ficou claro que a Kaylee apresentava sinais profundos de trauma e ruptura de vínculo por conta da adoção mal-sucedida. Ela me enxergava como figura de apego principal e demonstrava medo ao falar da Janet. A pressão financeira finalmente me quebrou. Sentei na cozinha da minha avó, cercada por contas e chorando sem conseguir parar. Sonhei a vida inteira em ser mãe, mas não assim. Não afogada em dívidas, brigando com a própria irmã por uma criança que acordava gritando todas as noites. A gente vai dar um jeito, disse minha avó com firmeza, assinando mais um cheque que eu sabia que ela não podia pagar. Família cuida de família. A 3ª visita supervisionada nem chegou a acontecer. Janet apareceu alterada, com a fala enrolada e cambaleando. A supervisora recusou sua entrada e registrou o incidente. No dia seguinte, o segundo advogado dela também desistiu do caso. Faltando 4 semanas para a audiência final, Ryan apareceu com uma nova estratégia. Ele entrou com uma moção para anular a renúncia dos direitos parentais, alegando que foi manipulado emocionalmente. Disse que queria guarda compartilhada comigo, excluindo a Janet completamente. No processo, declarou que a Janet sempre foi uma mãe incapaz. A traição foi de tirar o fôlego, mesmo vindo deles. Janet surtou. Mandou centenas de mensagens pro Ryan, que o advogado dele anexou com prazer, como prova da instabilidade dela. Os dois se destruíram mutuamente, e isso só deixou tudo mais complicado. Agora, eu lutava contra 2 pais, em vez de um. Nas sessões de terapia, Kaylee revelou verdades de partir o coração. Ela se lembrava de ter sido deixada com estranhos, de ter chorado por mim e de ouvir que eu não queria mais ela. Ela achava que tinha feito algo errado, que todos a haviam descartado. O terapeuta afirmou que tirá-la do meu convívio agora causaria danos psicológicos graves. 2 semanas antes da audiência, encontrei Kaylee cortando o próprio cabelo com uma tesourinha escolar. Perguntei por quê, e ela respondeu: "Quero parecer um menino. Assim, minha primeira mamãe vai me amar." Abracei ela enquanto chorava. Meu coração se partiu em pedacinhos que eu nem sabia se conseguiria colar de novo. A gota d'água veio quando Janet postou um vídeo nas redes sociais, completamente alterada, berrando sobre uma conspiração para roubar a filha dela. Citou nomes, inclusive o da juíza e de funcionários do serviço social. Em poucas horas foi presa por assédio e por fazer ameaças contra autoridades. A fiança foi fixada em $100 mil, que ninguém pagou. Na véspera da audiência final, sentei no escritório do meu advogado, exausta além do limite. Nathaniel revisou nosso processo mais uma vez. As provas eram incontestáveis.
o abandono da Janet, sua total incapacidade de cuidar da filha, o trauma psicológico da Kaylee. A tentativa do Ryan de voltar atrás era claramente um ato desesperado de controle. Mas justiça de família é sempre imprevisível. Aconteça o que acontecer amanhã, disse Nathaniel. Você já deu para essa menina mais amor e estabilidade em 3 meses do que ela teve em anos. E isso importa. Naquela noite, enquanto colocava a Kaylee na cama na casa da minha avó, ela olhou para mim com aqueles olhos sérios. Titia, agora você vai ser minha mamãe para sempre? Alisei o cabelinho mal cortado dela, com a garganta apertada. Eu vou fazer o meu melhor, meu amor. Ela assentiu, satisfeita, e adormeceu encolhidinha. Fiquei sentada ali, ao lado dela, observando sua respiração tranquila, me preparando para a batalha que decidiria o futuro de nós duas. O dia seguinte traria uma das duas coisas: a família com que eu sempre sonhei, ou a perda de mais uma criança que eu amava. Não havia mais meio termo. A audiência final chegou numa quinta-feira fria. Vesti a Kaylee com seu suéter roxo favorito e fiz o possível para arrumar o cabelo picotado com 2 trancinhas. Ela segurava minha mão com força enquanto a gente entrava no tribunal, minha família em volta formando um escudo de proteção. Janet chegou 20 minutos atrasada, desarrumada e sozinha. O último advogado dela tinha abandonado o caso depois da prisão, deixando-a para se defender sozinha. Usava o mesmo terno amarrotado da audiência anterior, agora com manchas de café na manga. Ryan estava do outro lado da sala com sua nova advogada. Uma mulher toda arrumada, que aparentemente o convenceu de que ele ainda tinha direitos mesmo depois de tê-los assinado. Ele evitava olhar para qualquer um de nós. Ficava vidrado no celular. A juíza Harrison entrou e foi direto ao ponto. A prisão da Janet por ameaçar funcionários do tribunal. Janet tentou justificar dizendo que foi o estresse, mas a juíza a interrompeu na hora, dizendo que aquilo demonstrava total falta de discernimento e autocontrole. Nathaniel apresentou nosso caso com firmeza. As avaliações psicológicas mostrando o vínculo da Kaylee comigo. Os registros documentando que a Janet entregou a filha por vingança. Os relatórios das visitas supervisionadas, que deixavam claro a dificuldade da Janet em se conectar com a própria filha. Também apresentou os extratos bancários, provando que eu havia esgotado minhas economias para cuidar da Kaylee, enquanto Janet não deu 1 centavo desde a adoção. Quando o Dr. Sebastian foi chamado para depor, explicou o trauma da Kaylee em termos clínicos que me apertaram o peito. O abandono tinha gerado nela uma insegurança profunda. Ela acreditava que tinha sido jogada fora, por ser errada. O vínculo da Kaylee comigo era sua única relação estável. Tirá-la de mim agora causaria danos psicológicos irreversíveis. Janet tentou interrogar o psicólogo, mas suas perguntas eram confusas e cheias de acusações. Disse que ele tinha sido comprado, que o sistema todo estava contra ela. A juíza Harrison precisou adverti-la 2 vezes sobre seu comportamento no tribunal. A advogada do Ryan argumentou que seu cliente foi manipulado a assinar a renúncia dos direitos. Tentou pintá-lo como vítima de 2 mulheres ardilosas, convenientemente ignorando o caso extraconjugal e o abandono. Ryan depôs dizendo que agora queria fazer parte da vida da Kaylee, depois que entendeu que ela era sua filha. Durante um intervalo, levei Kaylee ao banheiro. Janet nos encurralou no corredor, ajoelhou-se e segurou os ombros da Kaylee. Diz pra eles que você quer voltar pra casa com a mamãe. Por favor, diz que me ama. Kaylee se afastou, se encostando nas minhas pernas. Você não é minha mãe. Mamãe, você me deu embora. Um oficial do tribunal interveio, mas o estrago já estava feito. Kaylee passou o resto da audiência no meu colo, com o rosto escondido no meu ombro. De vez em quando olhava pra Janet, só pra se certificar de que ela não estava se aproximando. Quando o tribunal retomou, a juíza chamou Kaylee novamente para sua sala. Dessa vez ela foi sem hesitar. Até deu um sorrisinho para a juíza. Ficaram lá dentro por 30 minutos. Quando voltaram, o semblante da juíza era sério. Ela começou sua decisão reconhecendo o vínculo biológico entre Janet e Kaylee. Mas continuou. Biologia, sozinha, não faz de ninguém um pai ou mãe de verdade. Janet havia abandonado a filha por puro preconceito de gênero e por vingança. Não demonstrou interesse genuíno no bem-estar da menina. Só queria ganhar uma disputa. Quanto ao Ryan, a juíza destacou sua ausência total durante 4 anos da vida da filha. O súbito interesse dele surgiu exatamente no meio do processo de divórcio e parecia muito mais uma tentativa de controle do que preocupação real de pai. A renúncia assinada era legal e irrevogável. A juíza me concedeu a guarda legal completa, sem direito de visitas para Janet, até que ela concluísse cursos de parentalidade, controle da raiva e passasse por uma avaliação psicológica. O pedido do Ryan foi negado por completo. O processo de adoção poderia começar imediatamente. Janet se levantou de um salto. Você não pode fazer isso. Ela é minha. Fui eu quem a colocou no mundo. E foi você quem a deu embora, respondeu a juíza Harrison. A prioridade deste tribunal é o bem-estar da Kaylee, não seus arrependimentos.
Os seguranças se aproximaram quando Janet começou a avançar em direção à juíza, mas ela se virou para mim, o rosto completamente distorcido pela raiva. Isso não acabou. Eu vou recorrer. Vou lutar até você ficar na miséria. Ryan saiu da sala no meio da confusão, sem nem olhar para a filha que dizia querer. A advogada dele recolheu os papéis com uma expressão de desgosto. Do lado de fora do tribunal, minha família nos envolveu num abraço coletivo. Kaylee, ainda confusa, mas percebendo a comemoração, conseguiu esboçar um sorrisinho. Minha avó beijou sua testa, chorando baixinho. Naquela noite, Janet apareceu na casa da minha avó, com o Liam no colo e cheirando a bebida. Bateu na porta, exigindo ver a filha. Quando ninguém atendeu, ela começou a gritar acusações pelas janelas. Os vizinhos chamaram a polícia. Observei tudo de uma janela do andar de cima enquanto os policiais a levavam. Minha avó ficou com o Liam no colo. Os pais da Janet assumiriam a guarda dele na semana seguinte, considerando-a inapta após tantos episódios. O processo de adoção seguiu devagar. Houve checagens de antecedentes, visitas domiciliares, audiências. Kaylee começou o jardim de infância numa nova escola, onde ninguém sabia da sua história. Fez amizade com uma menina chamada Sophie, que também amava a cor roxa. 3 meses depois, Ryan mandou um único e-mail. Vou me mudar para Seattle por causa do trabalho. Não vou contestar a adoção. Diz pra ela. Só cuida bem dela. Não respondi. Os recursos da Janet não levaram a lugar nenhum. O comportamento dela nas audiências foi só piorando. Perdeu o emprego depois de faltar a vários turnos. Os pais disseram que ela apareceu bêbada exigindo dinheiro, dizendo que a gente havia roubado a vida dela. A adoção foi oficializada numa terça-feira. Kaylee vestia um novo vestido roxo e segurava o elefante de pelúcia que a juíza deu. Quando perguntaram se ela queria ser minha filha, ela assentiu com firmeza e respondeu, sim, com a voz clara. Naquela noite, enquanto eu a colocava na cama, agora no que era oficialmente seu quarto, ela me perguntou se a Janet voltaria para levá-la embora. Alisei o cabelinho dela, que ainda crescia irregular, e prometi que ia protegê-la. 6 meses depois, durante um evento na escola, conheci o David. A filha dele era da turma da Kaylee. Ele era viúvo e entendia bem o que eram famílias com passados complicados. Conversamos enquanto as meninas brincavam no balanço. Janet mandou uma carta pelo advogado pedindo uma foto da Kaylee. Depois de conversar com a terapeuta, decidimos que não seria uma boa ideia. A psicóloga explicou que Kaylee finalmente estava se sentindo segura. Qualquer contato agora poderia desfazer meses de progresso. Voltei a trabalhar meio período assim que Kaylee se adaptou à escola. O dinheiro continuava apertado, mas a gente dava um jeito. Minha avó ajudava com o contraturno, e o vínculo entre as duas só crescia. 1 ano depois da adoção, encontrei a mãe do Ryan no mercado. Ela me abraçou chorando, agradecida por eu estar cuidando da Kaylee. Disse que tentou convencer o Ryan a ver a filha, mas ele cortou contato. Ele diz que é mais fácil assim. Ela sussurrou. Janet, segundo minha tia, finalmente se estabilizou. Parou de beber. Arrumou emprego. Vê o Liam nos fins de semana, com supervisão. Nunca deixou de dizer que roubaram a Kaylee dela, mas parecia que a vontade de lutar tinha sumido. Eu e David fomos com calma. Ele entendia que a Kaylee vinha em primeiro lugar. A relação entre os dois foi acontecendo aos poucos. Ele ensinou ela a andar de bicicleta. Ela mostrava os desenhos que fazia. Quando ele me pediu em casamento 2 anos depois, perguntou antes pra Kaylee se ela aceitava. O casamento foi simples, só com a família. Kaylee foi minha dama de honra, radiante, com um vestido roxo que ela mesma escolheu. Durante a festa, ela sussurrou no meu ouvido. Agora eu tenho um papai de verdade também. Naquela noite, depois de colocá-la na cama, fiquei parada na porta do quarto observando ela dormir. A jornada tinha sido tudo menos o que eu imaginei, lá atrás, quando o Ryan e eu tentávamos ter filhos. Mas aquela criança, que foi rejeitada por quem mais devia amá-la, virou o meu mundo inteiro. Kaylee ainda tinha pesadelos às vezes. Continuava indo à terapia todo mês. A adoção não apagou o trauma, mas agora ela ria. Ria de verdade. Sabia que era amada, desejada, escolhida. No fim das contas, a Janet estava certa sobre uma coisa. Eu nunca seria a mãe biológica da Kaylee, mas sou mãe dela em todos os sentidos que realmente importam. E isso é mais do que suficiente.